Tudo bem, pessoal? Paulo Franqueira, canal Brasil Você e Eu. Olha, o dia hoje foi muito diferente. O Brasil passou hoje uma grande vergonha. O Congresso americano, relatório de direitos humanos, colocou o Brasil ao lado de genocidas da África do Sul. Olha só o que a CNN acabou de falar. Vou colocar aqui para que vocês tenham ciência dos abusos praticados no Brasil pela ditadura que se instalou na mão daqueles que descumprem a Constituição e tomaram o poder. Isso é muito grave, as tensões internacionais estão escalando. Eu não sei dizer para vocês, mas a temperatura está aumentando demais. Prepare-se, porque os Estados Unidos, antes de qualquer ato, eles sempre vão fazendo as providências passo a passo. E eu acredito que nós já estamos num dos últimos passos. Acompanhe o vídeo. Boa tarde a todos. O Arena desta terça-feira começa com mais um episódio da crise entre os Estados Unidos e o Brasil. Os norte-americanos acusaram o Brasil de reprimir a liberdade de expressão dos apoiadores de Jair Bolsonaro em um relatório sobre os direitos humanos. O documento é revisado todos os anos pelo Departamento de Estado e agora parece refletir a política externa de Donald Trump. A nossa correspondente Priscila Yazbek tem as informações sobre esse relatório ao vivo de Nova York. Muito boa tarde, Priscila. Oi, Leandro. Boa tarde a todos que nos acompanham. Esse relatório, como você disse, é um relatório anual que traz relatos de abusos de direitos humanos de diversos países. E no relatório sobre o Brasil, o governo americano relata uma piora nas condições dos direitos humanos do país, citando especificamente o judiciário brasileiro e o ministro Alexandre de Moraes. Na introdução, o documento diz que questões significativas de direitos humanos incluíram relatos de assassinatos arbitrários, tortura, prisão arbitrária e também fala sobre sérias restrições à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. Depois o documento prossegue e fala que o Departamento de Estado cita o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e diz que ele ordenou pessoalmente a suspensão de mais de 100 perfis de usuários do X, suprimindo desproporcionalmente o discurso de defensores do ex-presidente Jair Bolsonaro, em vez de tomar medidas mais rigorosas para penalizar conteúdo que incitasse ação ilegal, iminente ou assédio. Eles também falam sobre a decisão do dia 31 de agosto do ano passado, quando o STF também ordenou que a Anatel suspendesse os serviços as empresas de telefonia de proverem os serviços do X, e também continuou dizendo que essa ampla repressão bloqueou o acesso dos brasileiros a informações e pontos de vista sobre uma série de questões nacionais e globais. Depois de fazer essa citação a Alexandre de Moraes, aos bloqueios de contas e também ao bloqueio do acesso ao X, no sumário o documento também fala que a situação dos direitos humanos do Brasil piorou ao longo do ano e também diz que os tribunais tomaram medidas amplas e desproporcionais para minar a liberdade de expressão e a liberdade na internet, bloqueando o acesso de milhões de usuários a informações em uma importante plataforma de mídia social. Então repete essa questão sobre as mídias sociais e também fala que o governo minou o debate democrático ao restringir o acesso a conteúdo online considerado como minar a democracia e suprimindo também o discurso de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. E no fim também diz mais uma vez que o governo suprimiu discursos politicamente desfavoráveis, alegando que eles constituíam um discurso de ódio, e aí o texto diz, um termo vago e desvinculado do direito internacional dos direitos humanos. Esse documento também faz outras críticas ao governo Lula, quando, por exemplo, cita atos de antissemitismo, então cita associações de defesa dos israelenses e associações contra o semitismo no Brasil, falando sobre o aumento dos atos de antissemitismo, mas nesse trecho também cita falas do presidente Lula, quando Lula relacionou o que está acontecendo em Gaza com o Holocausto e falou que a situação em Gaza representa um genocídio. Essas falas do presidente Lula aconteceram em 2024, durante viagem à Etiópia, quando ele disse que o que está acontecendo na faixa de Gaza não é uma guerra, mas um genocídio, quando ele disse que o que estava acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existiu em nenhum momento histórico, aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então o texto menciona essas falas do presidente Lula e cita a Confederação Israelita Brasileira, CONIB, que repudiou essas declarações do presidente Lula e as classificou como infundadas ao comparar o Holocausto à defesa do Estado de Israel contra o grupo terrorista Hamas. O texto do Departamento de Estado americano também reproduz o trecho em que a CONIB diz que o governo brasileiro adotou
uma postura extrema e desequilibrada em relação ao trágico conflito no Oriente Médio. Inacreditável, né? Vergonha internacional. É isso que dá. Olha o nível que nós estamos chegando. Ainda bem que o mundo sabe que o povo brasileiro não sustenta nada disso. É a turma da esquerda que tomou o poder no Brasil, e essa turma está no Judiciário, no Congresso e no Executivo. Portanto, estamos numa situação que, se não houver recuo e um rearranjo de posições, cada vez mais as coisas vão ficar difíceis para o Brasil, principalmente nesse ano de eleições que se aproxima. A coisa está esquentando, agora a vergonha é internacional, todos os holofotes estão aqui. Que Deus nos proteja. Um forte abraço.